Hoje nós vamos falar de soma de frações com denominadores diferentes. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Então, hoje a gente vai fazer o exemplo clássico de soma de fração com denominador diferente, que é o seguinte: 1/2 mais 1/3. Em outros vídeos, a gente já viu como fazer com denominadores iguais. Então, a gente fazia lá 1/2 mais 1/2, 2/3 mais 1/3 e assim por diante. Agora, quando os denominadores são diferentes, o que eu faço? O que normalmente os alunos fazem, né? Eles vão lá, 1 mais 1, 2. E 2 mais 3, 5. Mas será que isso está correto? Antes da gente fazer o cálculo propriamente dito, vamos tentar entender isso com aquele nosso material de fração. Então, o que é 1/2, né? 1/2 é pegar um inteiro e dividir em duas partes. Então, eu vou pegar uma delas, que é o 1/2. O que é 1/3? Pegar um inteiro, dividir em 3 partes e vou trabalhar com uma delas. Então, percebam o que eu fiz aqui. 1/2 mais 1/3. Né? Então, o que está escrito aqui, 1/2 mais 1/3, eu agora coloquei na forma de desenho. 1/2 mais 1/3. Vou até colocar um mais aqui, ó. Então, esse aqui é 1/2 e esse aqui é 1/3. Ok. Pelo meu resultado, isso teria que ser igual a 2/5. Então, vamos lá, ó. 2/5, né? Eu vou dividir o inteiro em 5 partes. E vou utilizar duas partes, ó, 2/5. Isso aqui a gente já viu, né, essa definição de fração. Só que olha aqui, ó, 1/2 mais 1/3 é muito maior do que os 2/5. E agora, como que eu resolvo? Por esse jeito aqui, eu já percebo que não é simplesmente somar numerador com numerador e denominador com denominador. E agora, o que eu vou fazer? Então, para a gente resolver isso, a gente vai ter que usar as frações equivalentes, que a gente já viu em outros vídeos. Então, só deixa eu primeiro fazer aqui, ó, um X bem grande, porque isso aqui não está correto. E agora, a gente vai tentar resolver isso por frações equivalentes. Vamos lá? Tenho aqui de novo o meu 1/2 mais 1/3. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que achar frações equivalentes, ou seja, escrever essas frações de uma outra forma, de modo que os denominadores sejam iguais. Por que os denominadores iguais? Porque a gente já percebeu que quando os denominadores são iguais, a gente já sabe fazer a conta. Então, vamos transformar o 2 e o 3 no mesmo denominador. Como que eu posso fazer isso? Uma das formas é tentar trabalhar aqui, ó, eu tenho 1/2 e eu vou colocando figuras aqui em cima dele para ver o que fica exatamente sobre 1/2. Percebam que esses 3 pedacinhos aqui ficaram exatamente sobre 1/2. Mas esses 3 pedacinhos fazem parte de um pedaço maior, que era um inteiro dividido em 6 partes. Então, daqui eu percebo que 1/2 é a mesma coisa que 1, 2, 3 de 6, ou seja, 3/6. Mas como que eu vou chegar nesse número 6 aqui? Uma das formas que a gente tem para fazer é justamente aquilo que a gente chama de MMC, o mínimo múltiplo comum. Eu coloco o 2, aí eu coloco o 3, e aí coloco aquela barrinha. Lembra disso? Aqui vão só números primos. Quem são os números primos? Números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, o 2 e o 3 já são números primos. Então, eu vou colocar aqui o número 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3 não dá número inteiro, então permanece igual. Agora, eu vou fazer com o 3. Vai ficar 1, 3 dividido por 3, 1. Então, 2 vezes 3, 6. Então, isso significa que o meu mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o próprio número 6. Então, eu sei que o denominador comum entre o 2 e o 3 é o 6. Então, essa é uma das formas de fazer. Outra forma que, às vezes, os alunos fazem é só multiplicar, né? 2 vezes 3, a gente vai chegar no próprio 6. Claro que, se eu sempre multiplicar aqui embaixo, eu posso não encontrar o mínimo múltiplo comum. Porque se, por exemplo, fosse 2 e 4, ficaria 8 a multiplicação. E o mínimo múltiplo comum seria 4. Tá? Mas não tem problema. O que acontece se eu sempre multiplicar e não fizer o mínimo múltiplo comum é que eu vou chegar numa fração equivalente. Não vou chegar na fração irredutível, mas não há problema, tá? Então, ó, eu vi que é o número 6. Então, o que significa? Significa que este 1/2 aqui,
eu vou poder escrever ele com o denominador 6. A mesma coisa, esse número 3, eu consigo escrever ele com o denominador 6. Só que aí não é simplesmente trocar aqui embaixo e não trocar em cima, porque tem que ser na mesma proporção. Então, a gente já viu pelo desenho aqui que o 1/2, ó, eu consegui escrever, colocar sobre ele 1, 2, 3 sextos. Então, na verdade, 1/2 é a mesma coisa que 3 sextos. Tá, professora, mas e se eu não tiver esse material para fazer isso? Como que eu posso achar esse número 3? Vou mostrar para vocês uma maneira bem simples. Primeira coisa que a gente viu, olha aqui, ó. O 2 eu troquei pelo 6, certo? Então, significa que esse 2 eu multipliquei por algum valor para chegar no 6. Por que número que eu multipliquei? Por 3. 2 vezes 3 chegou no 6. Isso significa que eu vou ter que multiplicar para manter a mesma proporção o numerador também por 3, ó. Então, 1 vezes 3 vai me chegar no próprio 3. Ok? Mesma ideia eu vou utilizar do terço aqui, ó, 1/3. Então, o 3 eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 2. 3 vezes 2 vai fechar o 6. Ou seja, esse número 1 eu também vou ter que multiplicar por 2. E aí vai ficar 2 sextos. Será que isso tá certo? Ó, lembra que a gente já tinha feito, ó, 1/3. Aí eu vou trocar pelos sextos, ó, 1, 2 sextos. Então, a gente percebe que tá igual. Olha que legal, agora eu tenho 3 sextos mais 2 sextos, eu tenho o mesmo denominador, a gente já sabe fazer o cálculo, ó. Eu tenho 1, 2, 3 sextos, mais 2 sextos. Então, quanto que eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, 5 sextos. Então, a minha resposta final aqui dessa conta vai ser o quê? 5 sobre 6. Então, gente, para a gente fazer soma ou mesmo subtração de frações com denominadores diferentes, eu tenho que lembrar que eu tenho que transformar primeiro no mesmo denominador, utilizando o mínimo múltiplo comum, utilizando uma multiplicação, fazer as frações equivalentes, né? Aumentar aqui na mesma proporção, e aí eu consigo fazer depois a soma ou a subtração, ok? Eu vou fazer mais um exemplo, só para a gente poder entender isso aqui melhor. Agora eu vou fazer com uma subtração. Então, eu vou escrever aqui, ó, 3/5 menos 1/2. Como que eu faço isso aqui, tá? Então, a mesma coisa, né? O 5 e o 2 não têm o mesmo denominador, então eu vou fazer o mínimo múltiplo comum aqui. Lembrando, quem quiser fazer só a multiplicação, fica à vontade, tá? Mas eu vou fazer desse jeito aqui, que normalmente é o que vocês já aprenderam. Então, dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. O 2 permanece igual, coloco o 2. Ah, professora, mas normalmente a gente coloca primeiro o 2, depois o 5. A ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá? A gente às vezes até começa pelo menor número, mas não tem problema. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, aqui, ó, eu vou trocar o 5 e o 2 pelo número 10. Ok? Então, agora, por aquela nossa lógica ali que a gente já tinha feito antes, o 5, para chegar no 10, eu multipliquei ele por 2. Significa que, para manter a proporção, o 3 eu também vou ter que multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2, 6. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado aqui, ó. O 2, para chegar no 10, eu multipliquei o 2 por 5. Então, significa que eu vou ter que multiplicar 1 também por 5. 1 vezes 5, 5. Perfeito, ó. Tenho o mesmo denominador. Então, agora o que eu faço? 6 menos 5, que vai dar 1 sobre 10. Então, percebam, gente, que fração é fácil. A gente tem que chegar naquilo que a gente já sabe fazer. Eu já sei fazer soma e subtração com o mesmo denominador, então eu tenho que trabalhar com aqueles que não têm o mesmo denominador para chegar naquilo que eu já sei. E aí, depois é só fazer a conta, ok? Espero que tenha ficado claro e até o nosso próximo vídeo.